Muito bem, nesses últimos domingos, desde março, a gente tem conversado e comentado sobre os nossos grupos pequenos da igreja. No meio disso, como eles se desenvolvem, quais são as coisas relevantes que a gente precisa ter, e também a gente ter a oportunidade de escutar alguns testemunhos de alguns grupos na nossa igreja, como eles têm se desenvolvido e o que Deus tem falado para cada um deles. Por isso, eu queria que vocês recebessem o nosso grupo de hoje. Até aqui a gente foi chamando grupos de casais, hoje a gente está chamando um grupo de jovens aqui para frente. Por isso, com salve de palmas, recebam o GPS Bela Vista. Salve de palmas. Enquanto eles estão chegando, descendo lá de cima, os nossos grupos de jovens, eles acontecem sempre aos sábados. E a gente vai intercalando entre uma programação aqui na igreja e a programação nos grupos. Portanto, a gente se alegra muito de estar todos juntos também, tendo esse encontro aqui na igreja, mas também de ter conversas profundas nos nossos grupos. Por isso, deixa eu deixar um pouco eles compartilhar do grupo. Bom dia, igreja. Eu sou a Marília, quem me conhece, já é meu 6º ano aqui na Conde. Vim estudar medicina, me formo esse ano, graças a Deus. No meio do caminho, me casei com o senhor Alexandre, trouxe ele de encomenda de São Paulo, também sou de São Paulo. E uma característica do nosso grupo é que praticamente todo mundo não é de Porto Alegre. É um grupo bem, não vou dizer estrangeiro, mas um grupo bem retirante. Então, a gente vai falar um pouquinho como é que a gente funciona. Eu e o Alexandre, a gente lidera o grupo. A gente tem o Matheus, a Fabiana e a Milena, que não estão aqui hoje, foram ficar com a família para semana que vem estar no retiro com a gente. E a gente funciona geralmente em casa, todo sábado, de noite. A gente não tem feito quebra-gelo. Agora, esse ano, a gente tem tentado fazer versículos para decorar. Então, o nosso quebra-gelo tem sido ver quem decorou o versículo da semana. Tem sido um desafio interessante. Depois disso, a gente, em geral, faz o nosso louvor. A gente tem os nossos músicos aí do grupo, Matheus, Jéssica, que sempre estão ali liderando e trazendo um louvor legal ali para a gente. E a palavra a gente tem desafiado a cada vez ser um que traga a palavra no grupo, né? Não fica focada numa pessoa. E aí a gente, como liderança, a gente tenta se encontrar durante a semana com a pessoa que vai trazer o estudo para a gente estar estudando juntos e ter um momento assim da gente também ter contato com cada um do grupo um pouquinho mais aprofundado. Gente, eu estou tremendo. Depois da palavra, a gente, em geral, faz uma janta com o senhor meu marido, o chefe Davi, que fazem sempre coisas bem gostosas para a gente. E a gente tem ali nosso tempo de comunhão. É um grupo que a gente pode dizer com certeza que a gente se tornou uma família, né, para a gente que vem de fora, sozinho. Então, tem sido um porto seguro para mim, há 6 anos, os grupos pequenos. Fora isso, durante a semana, a gente tenta ali no WhatsApp dar umas conversadas. A gente tem esse ano também tentado, durante a semana, algum dia, alguém faz um comentário sobre a leitura bíblica. Nosso grupo, a gente decidiu em grupo estar lendo o Novo Testamento, e aí toda semana alguém lembra que essa leitura está acontecendo, faz um comentário, enfim, para a gente se incentivar e apoiar. É basicamente isso, como tem funcionado o nosso grupo. E aí a gente pediu para o Lucas dar um testemunho. O Lucas, ele chegou ano passado na Conde, é de São Paulo também, e aí a gente queria ouvir um pouquinho dele, como que tem sido essa experiência em grupo para ele. Bom dia. Como a Mari disse, eu sou de São Paulo e vim para cá para fazer faculdade. Vim direto do ensino médio, então tinha uma vivência muito escolar, né? Não tem nada a ver com a faculdade. E foi um período de bastante mudança, né? Principalmente de cultura, que a cultura do Rio Grande do Sul é bem diferente de São Paulo. A vida acadêmica, né, que não tem nada a ver com a escola, como já falei. Não ter conhecidos, amigos nem familiares, né, eu vim sozinho para cá. E a última coisa foi que eu me converti no final de 2017. Então, faz mais ou menos um ano e meio que eu me converti, então sou bem recente na fé.
E esse período de mudanças, né, foram bem abruptas e o GPS tem ajudado bastante no sentido de ter meio que conformar isso, né, no sentido de ter uma nova família, ter alguém que eu conheça, ter alguém para conversar, amigos, uma família postiça, né? A maioria do pessoal faz faculdade, então está na mesma situação do que eu, então dá uma amenizada, né? A gente acaba conhecendo, passando pelas mesmas coisas, então a gente tem se fortalecido e tem sido uma coisa muito importante, principalmente na fé, que o ambiente de faculdade não é nada agradável, né? Ainda mais para quem está recém-convertido. Então tem sido muito bom esse grupo, tem se tornado realmente uma família para quem está longe, para quem não conhece ninguém. Então esse é o nosso GPS. Vou aproveitar já e convidar quem não tem grupo pequeno, quem tem familiar jovem aí, nossa casa, as casas de todos os jovens aí com certeza estão super abertas para conhecer, para estar junto, para se tornar família com a gente. É isso. Muito legal. Deixa eu orar só pelo grupo de vocês, também cada um dos grupos de jovens. A gente segue nosso culto. Deus, eu te agradeço muito pela vida do Alê, da Mari, que se dispuseram a estar abrindo a casa todas essas semanas e estar amando essas pessoas, Pai. Eu te agradeço porque através disso esse grupo tem se formado e tem multiplicado esse cuidado também para os outros, Pai. Quero te pedir por cada um dos grupos de jovens, cada um dos líderes deles, cada um dos grupos de adolescentes também, desses grupos dos pré-adolescentes, do Conde Criança, da nova geração como um todo. E eu te agradeço por cada voluntário que tem se disposto a pastorear e cuidar dessas pessoas. E te agradeço pelo teu cuidado sobre a nossa vida através dos grupos. E como eles comentaram, a gente pode se sentir em casa também em outras casas. Eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem. Tem uma coisa que a gente sempre comenta com os grupos de jovens, é que é muito, muito bom estar junto, mas o objetivo continua sendo para multiplicar. Aí quando está muito, muito, muito bom, está cheio de gente, aí está na hora de multiplicar. Aí é melhor ainda. Aí sempre tem o choro, a tristeza, mas logo começa um novo grupo legal também. Eu queria começar esse culto lendo essa mensagem, lendo mais uma vez o texto que a gente começou lendo, ou que a gente terminou lendo nossa primeira mensagem sobre os grupos pequenos. Por isso, eu queria compartilhar sobre o nosso tema de hoje, uma igreja contagiante. Grupos pequenos, contagiantes, que empolguem as pessoas que estão ao redor. Abre comigo então eu escrevi Efésios, mas é Atos. Eu sempre confundo Atos e Efésios, desculpa. Atos 2, 42 até 47. Aqui diz o início da igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, como ela foi formada. E a gente foi comentando sobre essa igreja, sobre características dela, diversas formas nesses últimos cultos. Eu queria ler mais uma vez esse texto. Versículo 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A gente foi compartilhando sobre aspectos desse texto. E eu queria destacar 5 aspectos, talvez, que a gente consegue ver nessa igreja. E muitas das coisas que a gente já comentou nesses últimos cultos. Marcas que dessa igreja abalaram o mundo inteiro. Marcas que por essa igreja viver nos trouxe hoje a igreja que nós temos, a relevância que a gente tem no meio de onde a gente vive. Primeira característica, a primeira marca dessa igreja é essa parceria. Eles se encontravam no templo, mas também de casa em casa,
E como a gente comentou, eles não tinham muita divisão do que é meu particular, da minha família e o que eu vivo com a igreja. Eu abro a minha casa para as pessoas da igreja, o pessoal vive junto comigo. A gente compartilha o que tem vivido, a gente vive junto. Não existe algo tão pessoal que eu não possa compartilhar com os meus irmãos da fé, com pessoas de confiança. E no meio disso, nesses grupos, nas casas que eles possuíam, eles tinham esse contato, essa parceria, no templo e de casa em casa. A segunda marca, tinha um profundo compromisso com a doutrina e as ordenanças que Cristo tinha deixado. A doutrina que os apóstolos ensinavam, a palavra de Deus, pensando nela, revendo ela, estudando e aprendendo sobre ela diariamente. Ao mesmo tempo, o batismo, a ceia do Senhor, esses símbolos tão especiais que nos mostram o relacionamento com Cristo e o que Cristo fez por nós na cruz, eram visíveis na vida deles. Eles faziam isso, esse compromisso. O terceiro, o engajamento. Ela era profundamente engajada na ação social. Vendiam tudo o que possuíam para poder ajudar os necessitados. E também na oração, de joelhos, eles entregavam todas as coisas para Deus, sabendo que só Deus poderia trazer reais transformações. Não era uma igreja, o quarto ponto, era uma igreja que não apenas evangelizava, mas fazia discípulos. Não só falava de Cristo, mas vivia Cristo junto com aquela pessoa no passar do ano. E por fim, a quinta característica, que é o que a gente vai compartilhar hoje. Ela tinha uma grande comunhão dentro dos seus muros, mas também contava com a simpatia das pessoas que estavam fora. As pessoas que estavam fora dessa igreja viam com simpatia as pessoas que estavam dentro. Tinham respeito, tinham amor, tinham uma proximidade. Essa simpatia é uma marca tão profunda que a junção delas faz com que essa igreja mostre uma diferença. A grande verdade é que muitas igrejas, como a nossa também, têm dilemas. O dilema que a gente mais passa é pensar, se a gente vivesse essas 5 coisas, seria incrível, nós seríamos cada vez mais uma igreja saudável. Mas existem coisas mais fortes em cada uma das igrejas e mais fracas também. O grande problema e o cuidado que a gente precisa ter é o desequilíbrio. É quando existem coisas dessas, características dessas, que estão tão fortes e outras tão fracas. Uma igreja que é muito forte em doutrina, mas não tem envolvimento com as pessoas, não tem uma comunhão, ela perde o sentido desse relacionamento de Cristo, o relacionamento uns com os outros. Ela deixa de abençoar por esse ponto. Uma igreja que tem muita comunhão, tem muito envolvimento de ação social, mas não se apega à doutrina, é perigosa. Porque qualquer ensino pode ser dado, qualquer coisa pode ser ensinada e qualquer coisa pode ser pervertida. Uma igreja que tem uma característica muito forte, mas falta outras, ela corre o perigo de estar se afastando de uma vida saudável. Por isso, o maior objetivo da gente como igreja é viver de uma forma equilibrada. É entender a necessidade de cada um desses pontos. E a partir dos grupos pequenos, a gente poder ir desenvolvendo isso para a nossa vida. Viver esse equilíbrio é algo que Deus vai transformando no nosso coração. Por isso, o equilíbrio de tais características, a começar pelos grupos, eles formam uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela é visível por algumas características que a gente vai ver logo mais. Por isso, em Atos 2:47 diz isso, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Ou seja, era o Senhor, era Deus quem acrescentava as pessoas que iam sendo salvas. A simpatia que eles tinham para com as pessoas não era algo forjado, mas era algo natural pelo que eles viviam com a fé deles. Por isso, que a gente possa estar caminhando para ter uma igreja cada vez mais saudável. E saudável sendo relevante, crescendo por mais pessoas que não conhecem a Cristo ainda, chegando no nosso meio e se sentindo à vontade. Pensando nisso, existem várias características que a gente consegue descrever, várias características que a gente consegue pensar nessas igrejas,
mas principalmente nessa igreja primitiva. A primeira é a relevância dela. Relevância, uma igreja relevante não é algo que a gente consegue forjar. Eu não consigo fazer ou estabelecer uma igreja relevante. É uma junção de características que vão formando ela para que ela tenha um impacto ao meu redor, para que ela tenha um impacto no que eu tenho vivido. O caminho é que a gente seja relevante. Como seria especial que a cidade de Porto Alegre conhecesse as igrejas, não pelas placas, não por qual pastor que está ali, mas sim pelo Cristo que eles professam, porque eles vivem isso no dia a dia também. Essa relevância. O grupo pequeno é talvez a linha de frente nisso, porque durante a semana a gente está nas casas, a gente está a uma parede de distância, talvez, de pessoas que não conhecem a Cristo ainda. A gente está no meio da cidade, vivendo no meio deles. A gente está muito feliz de poder ter um lugar tão bonito, ter um salão de cultos, ter uma igreja tão grande. Mas é empolgante a gente pensar que durante as semanas a gente passa tão perto das pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que ainda podem conhecê-lo. E pensando nisso, Paulo, o apóstolo, foi chamado pelo próprio Cristo para ser enviado, para falar do seu amor aos gentios, às pessoas que não eram judeus também, e confrontar as práticas que eles tinham até então. Paulo começa o seu ministério, e ele provavelmente foi um dos frutos daquela igreja primitiva, se envolveu com aqueles apóstolos, se envolveu com aquela cultura, e através disso a gente vê nos ensinamentos de Paulo várias características do que uma igreja saudável representa. Hoje a gente vai compartilhar sobre 4 delas. A gente poderia passar a manhã inteira conversando, mas 4 delas talvez são marcas de como a gente pode ser uma igreja relevante, como a gente pode contar com a simpatia das pessoas ao redor. A primeira pergunta dentro disso é: como a cidade tem nos visto? Como Porto Alegre nos vê? A primeira pergunta dentro disso é: como é que a cidade vê a Igreja Batista Conde? Mas deixa eu aprofundar um pouco mais. Como a tua vizinhança te vê? Como os teus colegas de trabalho te veem? Como os teus colegas de faculdade te enxergam? Os colegas de escola, os de cursinho? Como a tua família te enxerga? Enxerga Cristo através da tua vida? Enxerga o que Cristo tem feito em ti? Talvez através dessas 4 marcas, a gente vai conseguir, dessas 4 características, a gente vai conseguir ter uma noção um pouquinho maior de como é que está a nossa vida e quais caminhos a gente pode tomar para buscar, talvez, essa simpatia das pessoas ao nosso redor. Por isso, deixa eu orar com vocês mais uma vez. E eu queria te pedir que, nessa oração, você pudesse estar entregando para Deus esse momento de mensagem. Que você esteja com o coração aberto para o que o Senhor pode falar para ti. Deus, eu sei que tantas lutas eu tenho no meu coração, e talvez uma das maiores é falar do teu amor para as pessoas que ainda não te conhecem, Pai. Eu percebo o quanto no meu coração tantas vezes eu luto com isso, com a hipocrisia disso, de ensinar sobre, de falar sobre, e muitas vezes não aproveitar as oportunidades. Eu te agradeço porque nesse ano o Senhor me deu talvez 2 oportunidades, e como foi especial lembrar que a gente foi chamado para falar do teu amor através da nossa vida e através do nosso falar. Eu te agradeço porque essa oportunidade é incrível. E te agradeço porque o Senhor fez isso no meu coração. O Senhor tem feito isso na nossa vida. Nos ajuda, Deus, a gente entender que a Tua palavra fala ao nosso coração. E a gente escutar a Tua voz e, a partir disso, levar para a prática tudo o que o Senhor tem nos moldado. Em nome de Jesus, amém, Pai. Muito bem, depois dessa longa introdução, a gente vai conversar um pouco sobre as 4 características que marcam uma igreja saudável. A primeira é uma alegria contagiante. A gente percebe isso lá em Atos, capítulo 2, versículo 46, que diz: partiam o pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração,
Eles não estavam tristes naquele momento de estar junto nas casas, eles estavam alegres. O sorriso no rosto, ele é uma marca do cristão. Ele precisa ser uma marca, porque não vem das circunstâncias simplesmente que a gente vive, mas vem de um Deus que está cuidando de nós. Paulo, por muitas vezes, fala sobre isso. E talvez a carta onde Paulo mais fala sobre alegria é Filipenses. Mesmo ele, naquele momento, estando preso, estando impossibilitado de estar com os irmãos de Filipos. Mas naquela circunstância, ele fala sobre alegria. Abre comigo então em Filipenses, capítulo 4. Versículos de 4 e 5. Filipenses 4, versículo 4 a 5 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, encerrando essa carta, é: vivam de uma forma alegre. Não alegre porque vocês não se importam com as dificuldades que têm acontecido, mas porque vocês estão caminhando com o Senhor. Vivam alegres, porque perto está o Senhor. Porque logo mais a eternidade chega. Quando a nossa vida aqui terminar, quando as tristezas dessa vida terminarem, a gente vai estar com o próprio Cristo na eternidade. E se isso não te traz um sorriso no rosto, pense mais um pouco sobre essa verdade. Já percebeu como é que às vezes a gente ri de coisa pouca? Como a gente, quando se encontra, a gente tem a alegria de poder rir pelas pequenas coisas. Eu acho tão engraçado em retiro de jovem, de adolescentes, que a gente passa horas jogando Uno, e é o jogo mais chato de carta que existe, mas o pessoal está empolgado e rindo à toa, empolgado, porque uma coisa tão simples promove uma alegria no meio. A verdade é que dentro dessa alegria existe a alegria de um coração leve, sem dever nada para ninguém, sem rancor, sem mágoa. Quando eu vivo com Cristo, eu começo a organizar a minha vida e eu começo a andar leve. E eu vivo tranquilo, porque Cristo está conduzindo a minha vida. A alegria de não depender de nada que me tire o controle. Eu não preciso depender de bebida, não dependo de drogas, não dependo de outras coisas. Para que isso me traga alegria, eu conheci a verdadeira alegria em Cristo, e isso pode me trazer tudo o que eu preciso. A alegria de dormir em paz, porque a nossa perspectiva, ela é diferente das outras pessoas. Eu lembro de um acampante, na Palavra da Vida Sul, o conde que era das crianças, e ele não estava dormindo às noites, porque ele tinha visto o filme Deixados para Trás, e ele estava com muito medo de que Jesus voltasse e ele não fosse. E ele não estava dormindo de noite mais. E como é engraçado quando a gente se depara com essa realidade, talvez do fim do mundo, ou do fim da nossa vida. E a gente tem a perspectiva de que, terminando isso, a gente tem uma vida muito melhor na eternidade. A gente dorme tranquilo. Confesso para vocês que eu e a Sofia, a gente não está dormindo tão bem essas noites. A gente acorda no meio da noite para cuidar da nossa pequena. Mas o nosso sono, ele é tranquilo, porque eu tenho uma perspectiva de eternidade. Que o seu sono também seja assim. A alegria do nosso encontro de grupo pequeno precisa empolgar as pessoas que estão ali juntos, porque a gente conhece esse Cristo e a gente vai falar sobre as verdades que transformam o nosso coração e que também empolgue com gratidão as pessoas que estão ao nosso redor. Eu fico lembrando de um retiro que a gente fez com os jovens em 2017. A gente foi para a Praia do Santinho, lá em Florianópolis, e lá a gente organizou o louvor na parte de fora, no pátio. E a gente estava com medo tremendo que ia chover, e aí ia tudo no equipamento de som. Eu já estava calculando quanto que era cada caixa de som para a gente pagar depois a igreja. E aí naquele meio, o pessoal conseguindo puxar os fios entremeados e tal, a gente conseguiu fazer no pátio ali o louvor. A gente começou a tocar e a cantar, e a alegria de estar juntos ali, a alegria de estar no retiro, a alegria de estar falando sobre Jesus. O pessoal estava empolgado cantando, então a vizinha daquele lugar ali, daquela pousada, bateu na porta. Eu falei, ela vai reclamar do barulho. Puxa, não sabia que a gente estava fazendo tanto barulho. O pessoal foi lá já para tentar se explicar e falou, olha, desculpa. Ela falou, da onde que são essas músicas?
Não, a gente é de uma igreja lá de Porto Alegre, a gente está cantando. Que músicas incríveis, vocês parecem que formam um coral, que inacreditável. A gente ficou pensando, que música que ela escutou, porque a gente não é coral não, a gente é bem tranquilo. Mas aquela alegria dela de poder ouvir aquelas músicas, de ouvir a nossa empolgação, de estar vivendo juntos, de estar cantando, fez com que ela quisesse saber o que está acontecendo ali. Qual que é aquele som bonito que ela estava escutando. Ali a gente teve a oportunidade de conversar com aquela senhora também, não só sobre o que a gente estava cantando, mas sobre quem. Que incrível quando a gente tem a oportunidade de estar vivendo no meio da nossa comunidade, estar se encontrando nas casas, e talvez ter uma oportunidade com algum vizinho um dia, pelo bom testemunho, mas pela alegria que a gente tem. Que a alegria seja uma marca no nosso coração, que a alegria seja uma marca na nossa vida, nos nossos relacionamentos. A gente tem dificuldades na nossa vida, e se a gente parasse para colocar os nossos pedidos de oração, como a gente fez na quarta-feira, na vigília, a gente começa com tristeza a perceber tantas coisas que não estão resolvidas na nossa vida. Mas a gente tem um Deus tão poderoso, cuidando de cada detalhe, e à medida que a gente entrega, Ele cuida de tudo. Queridos, que a alegria seja uma marca na nossa igreja, que a alegria seja uma marca na sua vida. Não porque você está formando isso, ou forjando isso, mas porque Cristo está transformando o seu coração, porque Cristo está promovendo isso em ti. Primeira característica, então, uma alegria contagiante. A segunda característica, uma excelência contagiante. Também uma verdade que a gente presencia naquele texto de Atos 2. Atos 2:45 diz: eles vendiam as suas propriedades. Eles não ajudavam as outras pessoas meramente pegando o que sobrava do bolso, mas eles vendiam as próprias propriedades, o que eles tinham adquirido ao longo dos anos, para poder ajudar as pessoas que não tinham ao seu redor. E através desse auxílio e dessa ajuda, eles estavam capacitando que essas pessoas também vivessem uma qualidade de vida diferente. Essa era a excelência daquela igreja, a excelência daquela igreja primitiva. Da mesma forma, Paulo nos instrui em Colossenses, capítulo 3, abre lá comigo, a partir do versículo 17. Colossenses 3, a partir do versículo 17, diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém, a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam os seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos ou servos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha que texto incrível. Ele fala sobre fazer o melhor que eu posso, porque eu não estou servindo meramente a pessoas, mas eu estou servindo ao próprio Deus, quando eu estou fazendo cada uma dessas coisas. Ele diz, nas diferentes funções que Deus permitiu a cada um de vocês, das mulheres, de se sujeitarem aos maridos, como a gente vê na palavra de Deus, e ser uma complementariedade no relacionamento com o marido, dos maridos de amarem as esposas e terem esse relacionamento vivo a cada dia mais, dos filhos obedecerem aos pais, e dos pais cuidarem no cuidado dos filhos, para não promover, para não provocar mais do que eles consigam aguentar, para que os trabalhadores, os servos, sirvam da melhor forma os seus senhores, para que nós como patrões, cada uma pessoa como patrão, possa estar servindo aos seus servos também. O melhor em cada uma dessas áreas. A verdade é que aquela igreja primitiva, provavelmente, ela tinha os melhores maridos, as melhores esposas, os melhores filhos, os melhores pais, os melhores estudantes, os melhores profissionais. Não porque eles eram bons, mas porque eles procuravam fazer o melhor no que eles estavam vivendo. Como igreja, a gente precisa ser a vanguarda. Vanguarda é a linha de frente de um exército. E vanguarda no sentido de ser o exemplo para a comunidade ao nosso redor.
pré-adolescente, arrume a sua cama da melhor forma possível que você conseguir e deixe uma florzinha em cima da cama ainda para a tua mãe ficar feliz. Adolescente, estude para as provas com o melhor que você pode. Jovem, arrume a sua casa, arrume o seu quarto, estude para as provas da faculdade, faça o vestibular com excelência. Mostre através da sua relevância, da sua excelência, que existe um Cristo a quem você está servindo. Queridos, que nos nossos trabalhos, nas nossas profissões, a excelência do trabalho, o desempenho do trabalho seja o melhor, não porque a gente está procurando uma promoção em si, não porque a gente está querendo bajular alguma pessoa, mas porque a gente está servindo o próprio Cristo. E Ele derramou a sua vida para nos salvar. E a gente pode fazer o melhor para Ele. Eu escutei alguns anos atrás uma história de um rapaz que ele começou a estudar a Bíblia, e ao se deparar com a Bíblia, ele percebeu Romanos 13:8, que diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. E ele começou a perceber que na vida dele ele tinha dívidas, e tinha coisas a resolver. Naquele momento ele entendeu como aquela mensagem para o próprio coração dele e disse: eu preciso mudar. Ele começou a reorganizar toda a vida financeira dele, e todas as coisas que estavam excedendo o que ele tinha no mês, ele começou a cortar. Ele começou a fazer um plano para a sua vida, em quanto tempo ele ia quitar aquelas dívidas. Ele estabeleceu 6 meses, ou o tempo que for, e o tempo passando ele conseguiu resolver aquela situação. Depois dele resolver, ele começou a perceber que ao seu redor tinha muitas pessoas que estavam lidando com a mesma dificuldade, e que não era uma coisa que sempre se falava na igreja. Então ele começou a desenvolver um ministério sobre isso. Um ministério onde ele ajuda pessoas a saírem das dívidas, mas a entender os princípios bíblicos de cada uma coisa dessas, cada um desses detalhes. Olha a relevância desse homem no meio da sociedade, no meio de uma igreja, no meio do que eles estão vivendo. A história de cada um é diferente, mas você pode compreender de que forma excelente você pode viver no que hoje você faz. Marcas são deixadas, a percepção é deixada. Eu lembro quando eu trabalhava na IBM, e isso não é mérito nenhum meu, mas a gente trabalhava lá, eu era o estagiário do André Seitz, então era super divertido conhecer o chefe, mas muitas vezes outros rapazes e tal iam me propondo coisas para fazer, e eu não fazia ideia como fazer aquelas coisas, era tudo novo para mim, e eu estava apavorado, e eu lembro de tantas vezes apavorado ir lá e tentar fazer as coisas, eu não conseguia, ficar até um pouco mais tarde, e aí pedir ajuda para as outras pessoas. Eu lembro que no fim desse processo, o nosso gerente ali, eu tive a oportunidade de conversar com ele. E ele comentou muitas vezes comigo como a excelência no que eu fazia, a sinceridade com que eu fazia as coisas, foi uma marca tão grande. Eu achava que eu estava fazendo a pior coisa possível, porque eu não sabia muitas vezes o que fazer. E eu ia pedir ajuda e tentava ficar mais tempo para melhorar, mas as marcas, elas são deixadas mesmo quando a gente não percebe, quando a gente vive com excelência. Não é algo que eu fiz, é algo que Deus fez. Certamente no seu trabalho, os seus colegas de trabalho, veem o que você está fazendo. E quando você faz com excelência, certamente isso vai ser relevante. Pensando nisso, nós temos sido excelentes no que nós propusemos a fazer. Nós temos sido excelentes no que a gente tem feito hoje. O empregado mais excelente, ele vai ser ouvido quando convidar os seus colegas, talvez para participar de um grupo pequeno. Da mesma forma, no amor, na alegria que a gente demonstra, o vizinho mais amável chamará a atenção da sua vizinhança. Essas marcas são deixadas ao nosso redor. São características naturais, quando a gente desenvolve essas verdades. Ser o melhor, fazer o melhor, aonde Deus tem nos colocado. Terceira característica, então, e essa talvez é uma das mais marcantes, e uma das mais difíceis, uma coerência contagiante. A gente vive num mundo incoerente, num mundo onde grandes líderes falam uma coisa, mas não vivem a mesma. E a gente é chamado como filhos de Deus a viver exatamente o que a gente tem pregado. Quando eu digo que eu sou cristão, existe uma lista de responsabilidades na minha vida, mas essa lista é uma consequência do meu relacionamento com Cristo.
Abre comigo então em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar, o príncipe que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Às vezes a gente esquece que a gente não merece a salvação que a gente tem. Às vezes a gente esquece que é tudo pela graça e que eu não fiz nada para merecer. Eu não sou uma boa pessoa. Eu não tenho um coração bonito. O meu coração é corrupto. Meu coração tem erros. E a misericórdia de Deus um dia me alcançou. A graça dele me faz hoje ter uma vida de verdade. Eu fico lembrando quando eu era adolescente e eu olhava os jovens namorando. E eu ficava olhando os jovens namorando aqui na igreja e falava: que melosidade. Como esses hipócritas podem caminhar no nosso meio. Eles estão de mãos dadas, dando beijos na frente das outras pessoas. Que coisa inacreditável. Quando eu namorar, eu não vou fazer isso. Eu vou viver de uma forma completamente diferente. Eu jamais faria uma coisa dessas. Esses adolescentes de 16 anos namorando, quando eu tiver essa idade, não vou pensar nisso. Isso é algo lá para os meus 20 anos. Aí com 15 anos eu me apaixonei. Aí com 16 eu estava ainda esperando para namorar. E com 17 eu comecei a namorar. E aí eu percebi que todas as coisas que eu falava tão com o peito cheio, eu errei nas mesmas coisas. Passei dos limites várias vezes. E reconheci o quanto eu sou um miserável pecador. E quando a gente reconhece que nós não merecemos, a gente tem mais amor pelo outro. A gente entende que transformação é um resultado do que eu vivo com Cristo. Por isso, Paulo comenta ali em Efésios, versículos de 1 a 3, todos nós estávamos mortos e seguíamos o príncipe desse mundo, Satanás. Seguíamos as vontades da nossa carne. Do 4 a 7, a misericórdia de Deus nos alcançou e a sua graça nos permite ser salvos e ter uma nova vida com Cristo. E versículo de 8 a 9, a graça é o motivo de sermos salvos, não os nossos méritos, não o que a gente possa fazer. De maneira que os cristãos daquela época não baseavam a vida deles por regras, mas nem cobravam um comportamento daqueles que ainda não conheciam a Cristo, porque eles sabiam que um comportamento diferente vem de um coração transformado por Cristo. Mas eles viviam pelo relacionamento com Cristo e isso os transformava. A transformação das nossas atitudes é uma consequência e precisa ser uma consequência de uma nova vida que eu tenho em Cristo. Não é sobre comportamento, é sobre transformação de mente, transformação do nosso interior, para que o nosso exterior exale essas mesmas verdades. Boas raízes promovem bons frutos, e quando lá no profundo nosso coração é transformado, o resto é uma consequência natural. O padrão do cristão, ele era cobrado pela coerência com o que se cria. Se eu digo que eu sou cristão e se eu creio no próprio Cristo, eu preciso viver como Ele viveu, e as minhas atitudes são transformadas. Os cristãos viviam no meio do povo, eles pagavam impostos, eles faziam negócios, eles eram vizinhos, eles procuravam não se mostrar como os maiores, os melhores, mas se mostrar como excelentes no que faziam, mais abertos, entendendo que o Cristo que encontrou eles pode também encontrar essa pessoa. Porque no fim nós somos todos mendigos. A diferença é que a gente encontrou o pão. A gente continua não sendo merecedor da graça, mas a gente pode ser grato porque ela nos alcançou e compartilhando ela com os outros. Essa é a nossa coerência.
A coerência de entender que eu não sou melhor que os outros e que eu também sou um pecador e que eu também tenho minhas limitações e que com graça eu posso transmitir as verdades para as outras pessoas. Transmitir talvez coisas que estão erradas na vida dos outros, entendendo que na minha vida também tem coisas. Tendo a liberdade de abrir o meu testemunho num grupo pequeno, porque as pessoas são todos pecadores também. Talvez o pecado é diferente, mas o coração é corrupto igual. A gente ter essa abertura, demonstrar esse amor, porque a gente também não merecia e foi alcançado pela graça. Ser coerente com a fé que a gente tem, mas ser coerente para com os outros também, no meio de tudo isso. Atos 2,43 diz isso. Em cada um havia temor. Eles sabiam o Cristo que eles estavam servindo e a seriedade de uma vida com Ele. Por fim, nossa última característica, unidade contagiante. Atos 2,44 diz assim: eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Ter tudo em comum quer dizer que eles estavam juntos de uma forma tão próxima que eles viviam como uma família. Eles tinham até os mesmos jeitos de falar, os jeitos de viver. Mas no 47 a gente vê, contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, aquela igreja, ela era unida, mas ela não era fechada. Aquela igreja era tão próxima nos outros, mas ela estava aberta para receber as pessoas que estavam ao redor. No meio disso, abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 12. E aqui, Paulo fala sobre o corpo de Cristo, a união das pessoas que formam a igreja. Versículo 12 e 13 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Versículo 25 então: a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós, como cristãos unidos, nós somos unidos por Cristo, e a gente se torna a igreja. E é incrível pensar que a gente é completamente diferente um do outro. Tem alemão, tem italiano, tem haitiano, tem de toda a etnia possível aqui. E que alegria a gente estar juntos. Tem criança, tem jovem, adolescente, tem adulto, tem idoso, tem todas essas idades juntos. Tem pessoas de Porto Alegre, de São Paulo, da Alemanha, dos Estados Unidos, de lugares completamente diferentes. Mas o que nos une é Cristo. E isso nos faz um. E no meio disso, a gente tem essa alegria de poder viver. A igreja primitiva, ela tinha um cuidado intenso pelos outros, mas também a simpatia dos de fora. Eu fico lembrando de tantas vezes em que a gente tem alguns enterros aqui na igreja. Eu lembro de um em particular do ano passado, era um enterro onde a família em geral tinha uma menina que era cristã, a família em si não era cristã. E a gente foi no cemitério católico aqui de Porto Alegre e começou a chegar gente, cada vez mais gente da igreja. E as pessoas começaram a perguntar: mas é tudo da família isso aqui? É da família também, não é de sangue, mas é da família. E cheio de gente, cada vez mais gente. E estava lotada a salinha lá. E como é especial, como às vezes nos momentos difíceis a gente está junto. E essa proximidade de todos juntos formam a igreja. Nas situações às vezes mais complicadas. Mas no meio de uma formatura, aquele grupo que faz bagunça e tudo mais, quando a pessoa enfim se formou na faculdade, e o pessoal está junto, abraçando. Nós somos uma família, a família que Cristo uniu. E a gente precisa aprender a viver juntos. Porque quando a nossa unidade ela for saudável, essa relevância também vai ser. Nós temos vivido juntos, mas receptivos. Para que o grupo ser receptivo, ele precisa antes estar unido. Assim, o grupo mais receptivo mantém as suas visitas. Ou seja, para a gente ter pessoas chegando nos nossos grupos, provavelmente a gente precisa aprender a viver primeiro uma união ali dentro. Sem união, a gente não quer convidar para um lugar onde a gente não quer estar. Mas quando a gente está envolvido ali,
está alegre. A gente convida os nossos amigos e a gente tem essa possibilidade de viver juntos. Concluindo, uma igreja saudável, eu realmente creio que ela é relevante. Não tem como a igreja ser saudável, viver as características que a gente citou, mas tantas características que a gente percebe na palavra de Deus, e não ser relevante no meio onde a gente tem vivido. E uma igreja relevante, ela cresce. A gente não promove o crescimento forçado, a gente não promove relevância. A gente promove uma igreja saudável. Perceba na sua vida que áreas dessas talvez você pode crescer. Perceba nos grupos que áreas que a gente pode desenvolver. Quando os grupos que estão no meio da cidade estão sendo desenvolvidos nessas áreas, Deus pode conduzir todo o resto também para com a nossa igreja.